Tudo bom, meninos? Nono ano, feliz? Tudo bom com vocês? Então, olha só, gurizada, tá? Agora nós iremos continuar a matéria de música não, de arte mesmo, da parte de história, tá? Nós já falamos aqui no último videozinho do poliedro. Então, agora nós iremos falar um pouco aqui sobre civilização egéia. Ué, Ticlose, mas não era civilização grega? Gente, sim. Aí eu vou ter que me justificar para vocês, tá? Porque, na verdade, a civilização grega, ela vai ter origem nesse que nós chamamos de civilização egéia. Então, como eu mostro desde a origem, como eu foco bem história mesmo, bem da origem, então, antes de partir direto, antes de chegar na civilização grega, nós iremos chegar na civilização, nós passamos antes pela civilização egéia. Tudo bem, então? Detalhe, esse slide aqui, a maioria esse slide dessa aula de hoje e da próxima semana, que eu finalizo a civilização egéia, anotem. É sério, anotem. Vou falar novamente. Anotem. Pause, anotou. Pause, anotou. Pause, anotou. Pause, anotou. Por quê? Porque muitas dessas informações aqui são informações extras. Não está no livro, mas eu cobro porque é aprofundamento. Tudo bem, então? Então, olha só, meninos. Nós iremos falar sobre civilização egéia. Essa massa que vocês estão vendo aí, todo mundo já imaginaria que seria grega. Verdade. Ela vai chegar para a gente como grega, mas na verdade não é. É egéia. É a máscara de Agamenon, tá? E Agamenon, ele foi um líder da civilização egéia. Não propriamente da civilização egéia, mas ele vai estar no meio lá, disso aí tudo, que nós iremos ver. Então, só para vocês perceberem o quanto que ela vai ser forte para a gente. Tipo, mas não estou entendendo, por que então é grego? Porque é o seguinte, gente, a civilização egéia também é chamada de pré-Grécia. Pré-Grécia. Tá? Os acontecimentos, as guerras, quando eu falo acontecimento, na verdade são as guerras que vão levar a esse povo, vão permitir ou vão desenvolver o que lá na frente o pessoal vai chamar de civilização helênica, que são os gregos, que é como os gregos se chamavam. Tudo bem, então? Então, poucas coisas restaram deles porque, na verdade, o que sobrou acabou sendo visto como grego. O que sobrou desses camaradas acabaram vistos como os gregos. Mas vamos lá então. Então anote aí no caderno aí, Introdução à Civilização Egéia, aula 4, História da Arte. Tudo bem? Então vamos lá, meninos. Então olha só, o que a teoria está colocando pra gente? Que nós temos várias civilizações, tá, no povo que habitava o mar Egeu. Como assim? Olha só. Egito ficava onde? Rio qual? Rio Nilo. Mesopotâmia fica onde? Muito bom. Rio Tigres e Eufrates. A China fica onde? No rio. Um rio. Todas as grandes civilizações ficaram no leito, na beira dos grandes rios, que é um pré-requisito para o surgimento deles. Lembra quando eu falei para vocês? Não temos apenas surgimentos geográficos, mas também temos surgimento político. Mas o geográfico conta muito. Então, olha só. No caso da civilização egéia, não foi um rio, foi um mar. Um mar. Qual é o nome desse mar? Mar Egeu. E dentro desse mar Egeu, 3 grandes grupos vão se desenvolver. 3 grandes civilizações. Cíclades, Creta e Micênica. Essas 3 vão se desenvolver. E elas eram juntas? Não. Da mesma coisa no Egito, eram povos diferentes, na mesma região, que futuramente vão o quê? Vão se juntar e virar um povo só. Então nós podemos dizer que os 3 povos iniciais, olha só, os 3 povos iniciais da civilização egéia, os principais foram quantos? Cíclades, Creta e os micênicos. Estão percebendo? Olha só, Creta, ilha de Creta. Todo mundo já associa o quê? A Grécia. Micênico. Micênico, parece grego. Então vocês estão percebendo o quanto que realmente esses camaradas lá na frente vão influenciar a cultura grega? Tudo bem, vamos continuar. Então, olha só. A civilização egéia, também chamada de civilização minoica. Opa! Pause. É chamada de civilização minoica? Sim. Sim, é chamada de civilização minoica. Mas, antes deles virarem civilização minoica, vai passar um bocado de coisinha, tá? Teve origem na ilha de Creta durante a Idade do Bronze. Então, de hoje tudo foi na idade na ilha de Creta? Mais ou menos, gente. A coisa não é bem assim, não. Mas vamos dizer que a origem cultural, a parte sim, que interessa pra gente, no caso de história, da arte, seja em Creta, tá? É um termo geral aplicado para civilizações da Idade do Bronze. Então,
Civilização minoica ou civilização egéia, tá? Então, é um nome geral que dá as civilizações daquele período. Tudo bem? Anote aí. Outra característica deles é que possui poucos dados. Poucos dados. Por quê? Porque, olha só, o que a teoria nos coloca aí? Lê pra gente aí, dá uma pausa e leia. A descoberta dos povos que habitavam as ilhas do Mar Egeu é bastante recente. Por quê? Porque muito que foi produzido se perdeu no tempo ou foi anexado o quê? Ao desenvolvimento dos gregos. Ou se perdeu por causa das guerras, ou se perdeu porque se perdeu mesmo com o passar do tempo, ou porque as pessoas introduziram a cultura grega e falaram que a civilização egéia também faz parte da civilização grega. Tá? Aí teve essa mistura toda. Hoje em dia, não, o pessoal está gostando de separar. Uma coisa é a civilização egéia, outra coisa é a civilização grega. A civilização egéia é antes da grega e também chamada de pré-Grécia. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Olha esse mapa que eu tenho aqui. Então, aqui é o Mar Egeu, aqui para baixo é a África, vocês estão vendo aqui, ó, a África, tá? Aqui seria a Europa, blá, 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 blá. Então, aqui no Mar Egeu é o que interessa para a gente. Então, nós temos várias civilizações aqui, ó, onde o meu cursor está passando. Várias civilizações. Entre elas, as mais importantes, Creta, qual a outra? Cíclades, e qual a outra? Muito bom, os micênicos, tá? Então, esses povos, eles estavam habitando isso aqui. Eles estavam habitando esses camaradas aqui. E eram independentes entre si, tinham a mesma cultura, talvez um pouco a religião diferente, tá? E ficavam se matando. É verdade, eles ficavam brigando uns com os outros. Dentre eles, a mais forte era Creta, tá? Porque ela era mais rica e tudo mais, mas nós iremos ver daqui a pouco, não vou adiantar não, tá bom? Então, olha só, Cíclades, nós iremos falar das três, tá? Mas o foco mesmo é Creta. Cíclades, cultura formada na Idade do Bronze, no Egeu, sua cultura influenciou a civilização egéia, minoica, se desenvolvendo deu basicamente devido ao comércio por grande quantidade de terras férteis e recursos minerais. Então, Cíclades, gente, também é considerada uma das mais antigas que tinha, tá? Do Egeu. Era rica em terras férteis, minério e teve um comércio muito grande. Lembra do Baixo Egito, que ficava ao norte? O Baixo Egito se desenvolveu muito porque tinha comércio, tinha terras mais férteis e tinha uma grande capacidade de agricultura, sabe? Então, esse povo aqui, ó, os Cíclades, tá? Ele também tinha essas características. Eles devem ficar mais ou menos aqui assim, ó, por aqui assim, tá? Eles também tinham essas características, então se desenvolveu bastante, ficou forte economicamente, porém, militarmente, eles não tinham tanta força. Tá? Não estou dizendo que eles não tinham exército, coisa toda, mas digamos que outros povos militarmente tinham bem mais força do que eles. Tudo bem? Estão acompanhando? Anotem aí, por favor, tá? Creta. Agora sim nós iremos falar um pouquinho mais sobre Creta. Tá? Gente, Creta é a maior ilha do Mar Egeu. Ó, essa aqui, ó. Ela é gigantesca. E se vocês analisarem Creta, temos uma coisa interessante aqui. Qual que é? Ela é isolada. Estão vendo? Ela é isolada. E por ser isolada, aqui assim, ó, tá vendo aqui, ó? Por ser isolada, ela não tinha fronteira com nenhum outro povo. Então ela não tinha esse problema assim de, esse pedaço de terra é meu, aquele pedaço de terra é seu, aquela coisa toda. Não tinha esse tipo de problema. Não tinha. Ela ficou mais o quê? Muito mais sozinha. E além disso, esse ponto de Creta aqui, essa localização dela era muito estratégica. Porque raciocina comigo. Se o pessoal daqui quisesse fazer negócio com a galera da África, passava por quê? Por Creta. Se o pessoal da África quisesse fazer negócio com o pessoal de Creta, passava por lá do Egeu, passava por quem? Passava por Creta. Então a Creta, ela acabou se desenvolvendo economicamente mais do que qualquer outra. Os caras, eles incrivelmente ricos mesmo, tá? E além disso, esse marketing aqui, ó, tá? Permitia que Creta fizesse negócios, comércio com qualquer outro país, digamos, da época, conhecido da época. Gente, o comércio sempre desenvolveu os países, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o exemplo de Creta. Então, olha só, Creta, principal ilha esteve habitada desde a pré-história, sua cultura se aplicou em diversas regiões, inclusive para a Grécia continental. Então, a ilha de Creta, a cultura deles foi tão forte, tão forte, que acabou se espalhando por outras regiões.
Olha que interessante. Tá vendo aqui, ó? Também é chamada de civilização minoica. Tipo, eu já entendi em algum lugar. Sim, eu tenho certeza que você já escutou esse nome. Mas daqui a pouco, calma, pequeno gafanhoto, calma. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então era um povo que soube aproveitar as vantagens do mar para criar o quê? Rotas comerciais. Então Creta está aqui, ó, ela fazia comércio com toda essa região aqui, ó. Todo o Oriente, o Ocidente, a África, fazia tudo. Os cretenses desenvolveram uma marinha muito forte versus o quê? Aos portos naturais. Então eles foram dos primeiros camaradas a valorizar a marinha, no sentido de comércio. Eles não ficaram assim, vou pegar a marinha para ser destruindo tudo, explodindo tudo, e conquistando os outros povos, e todo mundo para ser meus escravos. Não. Eles não estavam nem pensando nisso. Os cretenses utilizavam a grande força naval que tinha para o quê? Criar rotas comerciais. Então, os cretenses pensam, gente, daqui nós podemos ir dali, podemos ir para aqui, podemos ir para lá, podemos fazer comércio com toda essa gente aqui. Então, vocês estão percebendo o que os cretenses eram? Os cretenses eram extremamente comerciantes. Por isso que ficaram bastante ricos. Tá? Agora, olha interessante. Qual é o tipo de sociedade de Creta? A sociedade G dele, gente, era chamada de Minos. O governante era chamado de Minos. E vocês têm claro que era o Minos? O Minos era o camarada mais rico que existia. Como assim? Simples. Minos é o chefe, é o governante. Como é que eu faço para me tornar Minos? Eu tenho que ir meu pai tem que ser Minos para eu ser Minos? Não. Nesse caso, eles não tinham rei no sentido de sangue. Filho de rei será. Eles eram chefiados pelo camarada que era o mais rico. Então, por exemplo, se fulano de tal é o mais rico, então ele vai ser o quê? Ele vai ser o Minos, ele vai ser o chefe. Se ano que vem ele fica pobre e outra pessoa fica ricona, então quem vai ser o chefe de Creta? O que ficou rico. O novo rico, então, o capitalista na época. Então, olha o que a colocação coloca. O governo é chamado de Minos, e ao contrário de muitas civilizações, não era oriundo de classes militares. O rei era o principal capitalista. Agora, como é? Ainda estou me confundindo. Minoicos e Iraminos? Sim. Daqui a pouco, eu já disse, calma, eu sei que você está gostando, mas calma. Essa aqui, gente, é a Senhora das Férias. Essa aqui é uma escultura minoica, uma escultura de Creta. Tem todo um simbolismo por detrás dela, mas eu irei falar na próxima aula. Tudo bem, então? Então pode perceber que aí é uma mulher, está segurando duas cobras, nós temos vários simbolismos por detrás dela, tá? Mas é para vocês terem uma noção de arte que era feita naquele período. Lembre-se que cobra era um sinal o quê? Egípcio, tá? Então, vamos lá. Agora, olha que interessante essa figura, né? O governo era chamado de quê? De Minos. Agora, você sabe por quê? Vamos pegar um pouco de mitologia. Sente, pega o seu copinho d'água, pega a pipoca, que lá vem história. Olha só, meninos, o que aconteceu foi o seguinte. A ilha de Creta, ela foi influenciada muito mesmo pelos povos da Mesopotâmia. Se eu não me engano, os fenícios, deixa eu ver aqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Fenícios. Exato, pelos fenícios. Tá? A ilha de Creta foi influenciada pelos fenícios. O que aconteceu? Os fenícios foram os primeiros povos a chegarem em Creta e a comercializar com os cretenses. Tá? E dali rolou uma amizade muito grande, eles fizeram uma parceria muito forte. Só que aí até então, os fenícios eram extremamente fortes, assim como toda a Mesopotâmia. Então o que aconteceu? Os fenícios, eles começaram a influenciar Creta de duas maneiras, comercialmente falando e religiosamente falando. E também pode falar politicamente, se você permitir. Tá? Então nós podemos falar que os fenícios influenciaram Creta economicamente, religiosamente e politicamente. Mas é porque a política está dentro da economia. Tá? Então, o que aconteceu? Quando os fenícios chegaram à ilha de Creta, eles começaram a fazer grandes comércios, tratados econômicos, aquela coisa toda. E dentro de tudo também, eles ensinaram os cretenses a utilizar a marinha. Sim, os cretenses acabaram aprendendo a técnica de navegação fenícia. Tá? E aí o que rolou? Só que rolou o seguinte também. Depois de um tempo, os cretenses, eles acabaram sendo influenciados pela religião fenícia. A religião fenícia, gente, era aquelas religiões que tinham vários deuses, aquela coisa toda, monoteísta, né? Dentre dessas, eles tinham uma divindade chamada Baal.
tá? Biblicamente, você pode procurar que existe esse camarada mesmo, o Baal, tá? E o Baal, ele tinha uma coisa interessante. Os cretenses, os fenícios, eles tinham um tributo chamado tributo de sangue, que era mais ou menos sacrifícios que era feito para o deus Baal. E o deus Baal, ele tinha uma forma diferente. Ele era corpo de homem e cabeça o quê? De touro. Entendeu agora? Minotauro. Tá associando? Gente, história é isso. É você associar. Tá? Então, o nome Baal, o deus Baal, ele era fenício, ele tinha corpo de homem e cabeça o quê? De touro. E esse deus, ele foi adorado durante muito tempo mesmo, durante muito tempo, na ilha de Creta. E na ilha de Creta, eles faziam oferendas, na verdade, sacrifícios mesmos, para esse deus. Assim como era muito comum em várias religiões da época. Sabe? Então, o que acontecia aqui? Ó, exigia um tributo de sangue. 7 rapazes e algumas moças se estabelecem e serviam de alimento para o Minotauro. O que é isso? Era simples, era o sacrifício. O mito do Minotauro, na verdade, o que ele é? Ele é uma história do rompimento da cultura cretense com a cultura fenícia. Tipo, vocês não estão entendendo, como assim rompimento? Gente, no mito, na historinha, o Minotauro não morre? Morre ou não morre? Aqui, ó. Nós não temos o Perseu que mata o Minotauro? Sim. Então, na verdade, qual é a verdade? Qual é o sentido? Qual é a realidade? Qual a verdade por detrás do mito? Simples. É a cultura cretense, de Creta, rompendo com a religião que? Fenícia. Tipo, então é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Olha só, o mito de Minotauro não deve ser interpretado apenas como fantasia. Na história conhecida, Minos pede ajuda aos deuses para combater o seu irmão, e como aprovação enviado um touro de sacrifício. Vendo a beleza do touro, tá? Aí, ó. Atualmente, a maioria dos arqueólogos concorda com o mito de Minotauro, na verdade, a ruptura dos cretenses com fenícios. Isso porque o deus Baal dos fenícios é representado como o quê? Como um touro. Estão percebendo a lógica? Aí você pergunta, nossa, que bacana, gente, é fenomenal, isso é barato. Eu me arrepio todo quando eu estudo história, ou na arqueologia no caso, né? E eu começo a perceber a lógica por detrás dos mitos. Tem muita lógica. Sempre um mito tem um fundo de verdade que ficou esquecido com o passar do tempo. Tá? Mas tá, vamos lá então. Eu não sei se vocês conhecem, mas vamos falar um pouquinho sobre o mito do Minotauro. Qual a lógica? A lógica é o seguinte, nós temos um rei de Creta que ele estava em guerra com os irmãos. E para poder pedir ajuda, ou para vencer os irmãos, ele pede ajuda aos deuses. Aí os deuses falam assim, cara, faz o seguinte, mostre, faça uma oferenda pra gente que nós iremos você ganhar e tudo mais. Aí ele, bom então. Aí os deuses mandam um touro para ele. Ó, pega um touro, né, o touro mais bonito, aquela coisa toda, e faça um sacrifício pra gente, e aí quando nós recebemos o sacrifício, nós, os deuses, vamos permitir que você ganhe a guerra, ou coisa assim do tipo. Tá? Aí o que aconteceu? Ele pegou o touro mais bonito que ele tinha para fazer o sacrifício para os deuses. Só que aí o que rolou? O que rolou foi o seguinte, na hora ele não teve coragem, porque o touro era muito o quê? Bonito. Ele falou, nossa, que touro bonito, aquela coisa toda. Não vou fazer sacrifício com esse animal, não vou matar esse animal. Sabe? Aí os deuses ficaram extremamente revoltados, eles ficaram chateados, ficaram com raiva. Aí falaram assim, então é isso, né? Então é isso. Você gosta desse touro? Eu gosto. Você acha ele bonito? Eu acho. Que bom. Porque essa mulher também vai achar bonito. Como é que é? Tipo, isso mesmo. O que aconteceu? Os deuses jogaram uma coisa na mulher que fez a mulher sentir um desejo muito grande pelo touro. Um desejo sexual mesmo. Sabe? Então o que aconteceu? À noite, essa mulher falou que ia sair para, sei lá, comprar qualquer coisa. Ei, maridinho, o que é? Vou aqui comprar qualquer coisa. Aí, tá bom, mulher. Só que, na verdade, o que ela fez? Ela pediu para um escultor fazer uma escultura de uma vaca, né? E ela entrou lá dentro da vaca, da escultura, da vaca. E aí, o que aconteceu? O touro de verdade chegou e copulou nessa vaca. Mas, na verdade, ele estava copulando com quem? Com a mulher do rei. É muito maluquice, né? Dessa união aí maluca, nasceu quem? O Minotauro. Estão percebendo? Aí o Minotauro, o rei, com vergonha,
Ele pegou o Minotauro, que era o filho dele, colocou num labirinto, o labirinto do Minotauro, e vez ou outra, ele mandava algumas pessoas bonitas, meninas, garotos, para servirem de alimento para o Minotauro. Essa é a versão mitológica. Mas agora vocês já estão sabendo qual é por trás de nada disso. O que é por detrás disso? Na verdade, o que acontece? O Minotauro é a representação do deus Baal dos fenícios. Tá? E esse camarada que vocês estão vendo aqui, o Perseu, é uma representação artística, mitológica, do rompimento dos cretenses com a cultura, com a religião fenícia. Você acha que os fenícios vão gostar disso? Não, gente. Gente, isso vai dar tanto problema, tanto guerra, vai ter tanta guerra, que até vai chegar na Grécia, vai acabar a civilização Egé, e esse rolo ainda não vai ser resolvido. Só vai ser resolvido, ó, com um camaradinha chamado Alexandre o Grande, lá no período helenístico da Grécia, com os esqueci lá qual país, qual polis que ele tinha, tá? Então, gente, a Macedônia. Então, olha só a bagunça que vai acontecer. Então, pegaram a lógica, tá? Tudo isso nós pensamos que é grego, e na verdade é o quê? Civilização Egé, Creta. Aí você pergunta, tio Clóvis, o que aconteceu? Por que eles se romperam? Gente, eles vão romper por causa desse povo aqui, ó, micênicos, tá? Mas chega lá, daqui a pouco eu falo, tá? Economia. A economia deles é baseada no comércio externo, vendia produtos agrícolas, coisa do tipo. Os minoicos produziam excedentes agrícolas de produtos manuais que vendiam para obter metais do Egito. O que aconteceu foi o seguinte, os minoicos, eles eram bons na produção agrícola, eles ficaram ricos com isso, mas eles não conseguiam produzir ferro. Então, eles compravam ferro de onde? Do Egito. Tá? Então, por isso, do Egito, Baixo Egito. Lembra que eu falei? O comércio entre eles tinha muito forte. Tá? Então, eles compravam ferro do Egito. A educação disso, gente, dos caras era bacanacíssima. Por quê? Porque a taxa de alfabetização era quase o quê? 100%. Gente, raciocina comigo. Eu estou falando de uma civilização antiga, mega antiga, antes da Grécia, tá? O qual a população era praticamente 100% alfabetizada. Estão vendo? E eles valorizavam muito a matemática. Alguém pode me dizer qual a matemática eles mais valorizavam? Verdade. Acertou quem disse a matemática financeira. Matemática financeira é uma maravilha. Quem quiser ganhar dinheiro tem que saber matemática financeira. Tá? Então, olha só. Eles valorizavam muito a alfabetização. Por quê? Comércio. Tinha que saber ler, tinha que saber escrever. E valorizavam muito a matemática. Por quê? Comércio também. Tá? Então, os caras eram extremamente voltados ao comércio. O objetivo deles era ganhar grana. Não é à toa que foram a civilização do Egeu mais rica que teve, a mais próspera e tudo mais. Olha só que interessante. A mulher gozava de direitos idênticos do homem, tá? Eles tinham direitos. Ou seja, a divindade suprema deles era uma deusa, tá? E aqui, ó, essa deusa aqui, ó. É a mesma que tem lá atrás, estão vendo? Eu coloquei no começo. Depois, aula que vem, eu prometo que eu falo para vocês, tá? Religião, tá? Era matriarcal, ó, novamente aqui, ó, tá? Tinha os santuários em vários locais, tá? Coisa mais, tudo bem. Gente, o que aconteceu? Por que eles entraram em decadência? Aí que está o problema. Tinha um outro povo extremamente briguento, chamado micênicos. Micênicos. Os micênicos, eles vão conquistar quem? Os cretenses. Por que eles vão conquistar os cretenses, tio Clóvis? Porque, olha só, os micênicos não, pelos aqueus, aqui ó, corrigindo, disse que eles vão ser conquistados pelos aqueus. Os aqueus eram chefiados por esse camarada aí, ó, o Agamenon. Por que, professor? A lógica é o seguinte, eu falei para vocês que a civilização Egé eram vários povos e os mais fortes eram aqueles que nós colocamos no começo da aula. Se você não lembra, volte o videozinho, tá? Só que tinha um extremamente militarizado, conquistador e expansionista. O nome desse povo era qual? Aqueus. Os povos aqueus. Os povos aqueus, eles eram liderados pelo camaradinho chamado Agamenon. O Agamenon, ele tinha uma ambição que era juntar todos os povos sob o governo de um deles só. De uma coisa só. Como se fosse um povo. E ele conseguiu? Conseguiu sim. Tá? O que aconteceu?
Na verdade, é isso aqui, ó. O Agamenon, tá? Os aqueus, eles queriam conquistar essa cidade que era muito importante aqui, ó. Cidade de Troia. Exato. Na verdade, Troia é chamada de Ilíada, tá? A Ilíada, os Ilíadas. Eram chamados de Ilíada. E Troia era a cidade mais rica da época. Extremamente rica, extremamente riquíssima, tá? Então, eles queriam conquistar essa cidade, o Aqueu, né, o Agamenon. E o que Agamenon fez? Ele começou a descer a lenha em todo mundo. Bateu, saiu conquistando todo mundo. Conquistando mesmo, conquistando geral. Sabe? Só que aí rolou o seguinte, sabe? Para ele conquistar, faltou uma cidade muito importante. Qual? Exato, aqui ó. Creta. Só que os cretenses não queriam se juntar ao Agamenon. Eles não queriam ficar sob o governo do Agamenon. E o Agamenon, ele não conseguia conquistar Troia por um motivo também. Troia, aqui, esse mar aqui, ó, era um mar muito violento. Então, quando ele pegava os navios e ia para lá, a metade dos navios quebrava antes de chegar aqui. E o restante quebrava quando chegava na cidade de Troia. Então, ele não tinha exército nenhum quando chegava. Aí ele perguntou o seguinte, cara, eu preciso do exército mais forte. Quem é que possuía os melhores, a melhor marinha da época? Aqui, ó. Creta possuía a melhor marinha da época. Só que era uma marinha comerciante. Então, o que o Agamenon quis? Vou conquistar Creta e vou pegar o quê? Exato, a marinha. Como é que ele fez para conquistar Creta? Simples, ele fez um embargo. Ele não conquistou todo mundo aqui? Sim. Conquistou todo mundo, mas ele disse o seguinte, de agora em diante ninguém é para comprar uma batata de Creta. Gente, se você vive do comércio, se todo mundo está comprando de você, o que você vai acontecer contigo? Vai quebrar. Então, os cretenses, eles não tinham mais grana. E eles também, como não tinham dinheiro, não podiam comprar metal de onde? Do Egito. E sem metal não dá para fazer arma. Então, o que aconteceu? Os aqueus conquistaram o quê? A cidade de Creta. Então, finalmente, a cidade de Creta caiu pelos aqueus. Quando os aqueus conquistaram tudo, eles deram um nome para o quê? Civilização micênica. Estão entendendo agora? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Olha só. Civilização micênica. Nós temos Cíclades, Creta, nós temos os aqueus, e juntou tudo isso, virou o quê? Os micênicos. Então, a união de Cíclades com Creta, com os aqueus e com os outros povos menores, juntou tudo isso, virou a civilização micênica. Pegaram, então? E qual era o objetivo do Agamenon? O objetivo do Agamenon era conquistar o quê? Creta. Ou conquistar o quê? Troia. Tá? Então, ele pegou a marinha aqui de Creta, e transformou numa marinha o quê? De guerra. E aí juntou todo mundo e foi aonde? Foi invadir Creta, Troia. Aí por isso que nós temos a famosa o quê? Guerra de Troia. Vocês estão pegando a lógica então? Estão entendendo? É um absurdo, né? E a primeira coisa, liderados pelo rei Agamenon, os micênicos eram um povo conquistador. Foi durante seu governo que foi a famosa Guerra de Troia. Gente, a Guerra de Troia, depois eu vou falar sobre ela também. Tá? Porque tem a parte mitológica e tem a parte histórica mesmo. O nome correto deveria ser Guerra Ilíada. Não sei se vocês conhecem a obra do Homero chamada Ilíada, que na verdade é a Guerra de Troia. Ilíada é o nome correto. Tá? Então, olha só. Os micênicos evoluíram de forma de navegação pedindo para os minoicos, buscavam vantagem de embarcação pelo combate, a maioria de fortificação forte e para bater. Tá? E aí, o que eles fizeram? Mudaram a religião. Estão vendo? Os micênicos deixaram de cultuar a deusa mãe e os deuses o quê? Dos fenícios. E começou a ter os deuses do mar. Qual era o deus do mar? Poseidon. Pegaram a lógica? Então, por que os fenícios, ou por que os cretenses romperam com a religião fenícia? Porque eles foram conquistados por quem? Pelos aqueus. Aí quando juntou, virou um povo só, mudaram a religião. Eles esqueceram as antigas religiões, parou de cultuar as antigas divindades fenícias, inclusive o deus Baal, e começou a conquistar o quê? As divindades do mar, que é a principal divindade do mar da época, era qual? O Poseidon. Por isso que tem aquele rompimento com a religião fenícia. E tá matando o Minotauro, que na verdade é a representação do deus Baal da Fenícia. Tudo bem, então? Pegaram essa lógica?
Gente, aí o que aconteceu? Né? Os aqueus conquistaram tudo e foram lá invadir Troia e tudo mais. Só que aí, olha que interessante. Tá acabando. Olha que interessante. Troia não era qualquer coisa, não. Gente, a guerra de Troia durou, segundo Homero, 10 anos. Meu, 10 anos. Foi mais do que 2 guerras mundiais. Estão entendendo? Foi mais do que 2 guerras mundiais. Então, a guerra de Troia durou 10 anos. E por pouco, os troianos não venceram. Aula que vem eu vou falar sobre a guerra de Troia, tá? Mas por pouco os troianos não venceram, tá? E aí, eles só não venceram porque os micênicos, no caso os aqueus, eles pediram ajuda para um outro povo chamado dórico. Só que o problema dos dóricos é que eles eram ainda mais briguentos ainda. Os dóricos, olha, ó, um povo com grande tradição militar, até mais que os micênicos. Os dóricos eram mais briguentos que os micênicos. Aí, com a ajuda dos dóricos, Troia caiu. Estão percebendo? Só que a guerra foi tão bagaceira, a guerra foi tão forte, que Troia caiu, os micênicos saíram enfraquecidos, os aqueus saíram enfraquecidos, os cretenses saíram enfraquecidos, todo mundo saiu esbagaçado. O único povo que saiu forte foi quem? Os dóricos. E aí o que os dóricos perceberam? Ei, é impressão minha ou todo mundo está fraco? Não, não é impressão não, todo mundo está fraco. É impressão minha ou nós somos o único povo que está inteiro e forte? Não, não é impressão não, nós somos o único povo que está inteiro e forte. É impressão minha ou nós vamos conquistar todo mundo? Exato. Então o que os dóricos fizeram? Os dóricos começaram a conquistar toda a região depois da Guerra de Troia. O objetivo de conquistar tudo era de quem? Do Agamenon, que chefiava os aqueus, que viraram micênicos. Mas como a guerra saiu muito cara para eles, não tiveram força nenhuma, quem aproveitou para conquistar tudo? Os dóricos. Aí os dóricos colocou todo mundo para correr. E essa corrida, todo mundo tentando fugir dos dóricos, foi chamada de primeira diáspora grega. Aí o que aconteceu? Todo mundo saiu correndo e cada um tentou se ir mais longe possível de Troia e o mais longe possível dos dóricos. E aí, cada um fundou uma cidadezinha. Essa cidadezinha é chamada de quê? Cidade-estado ou polis. Aí, alguns fundaram Atenas, outros fundaram Coríntios, outros fundaram a Macedônia, e por aí vai. Outros fundaram Tebas, e por aí vai. Os dóricos também vão fundar a cidadezinha deles, chamada o quê? Exato, Esparta. Estão vendo a origem de tudo? Gente, história é um barato. Uma das melhores coisas que vocês podem estudar é história. É muito bacana mesmo. Então, vocês estão percebendo a lógica por detrás disso tudo? Como é que eles conquistaram, como é que eles fizeram tudo isso? Então, olha só. Primeiro era da cadeia europeia. Esse historiador aqui, ó, Will Durant, refere a civilização como o primeiro era da cadeia europeia, porque o pessoal começa a se espalhar por aí e vai dar origem à civilização grega. Ó, tudo isso aqui, ó, com esse conhecimento você já sabe responder. Isso aqui é o quê? Uma moeda. Com certeza de onde? Exato. Da Creta, porque tem um Minotauro. Isso aqui é o quê? Dos aqueus, porque tem um Kraken. Aqui, ó. Tá? E é objeto de água. Sociedade. Era muito pequena. Não tinha muita escravidão. Tá? Não tinha muita escravidão. Aqui, ó. É um tipo de arte deles. Estão percebendo? Pode ver que parece muito a civilização grega, né? Egípcia. Lembra muito dos egípcios. Só que com característica já europeia. Tá? Eram extremamente individualistas. Tá? Ou seja, eles ficavam naquela... Os gregos também vão ter essa característica. Extremamente individualistas. Tá? Tentavam viver... E o que acontece, meninos? A única fonte que nós temos, além das fontes arqueológicas, a única fonte escrita é de Homero. Homero fez um livro chamado Ilíada. Tá? Na Ilíada, na verdade, é uma obra de 2 partes. A Ilíada, ela conta a extenso o quê? A Guerra de Troia, que eu vou falar para vocês na aula que vem. Conta da Guerra de Troia. E, na verdade, o que a Ilíada refere? A Ilíada conta a história de um povo. Qual? Os micênicos, os aqueus, os cretenses. Como é que eles se juntaram para enfrentar quem? Troia. Só que, é claro, ele mistura fantasia e tudo mais. Tá? É um belíssimo poema. Tá? E também tem a segunda parte, chamada Odisseia, que eu também irei falar para vocês. Então, essa é a única fonte escrita que nós temos falando sobre o quê? Sobre o povo egeu.
tá? Depois são fontes arqueológicas mesmo. Turminha feliz, né? Foi meio longo, tudo bem, mas eu espero que vocês tenham gostado. Dê uma pesquisada, por favor, assista o videozinho de novo, anote aí no caderno, tá? Isso não está no completo no livro, eu coloquei muito mais informação para vocês, eu quero que vocês saiam daqui assim, ó, cheio de história para dar e para contar, tá bom então? Então, vão lá, bebe um pouco d'água, dá uma esticada, dá uma descansadinha, daqui a pouco nós voltamos com música, tudo bem? Vamos lá, gurizada!